e hoje nós vamos falar sobre formas pensamento. Então nós vamos descobrir o que são essas formas pensamento, como elas são geradas e também o quanto elas nos influenciam no dia a dia e como a gente pode utilizá-las ao nosso favor. Então, se você quer descobrir como, vem comigo nesse vídeo. Bom, antes de falar um pouco mais sobre formas pensamento, eu gostaria de trazer aqui alguns conceitos do platonismo para a gente entender como elas são criadas. Então, dentro da filosofia de Platão, ele tem a concepção de um dualismo, onde existe um mundo sensível e um mundo inteligível, ou que seria o mundo das ideias. E esse mundo físico, basicamente, ele seria o nosso mundo material, o mundo manifesto, que é o mundo do qual nós podemos interagir por meio dos nossos cinco sentidos. Já o mundo das ideias, ele já seria um mundo que estaria além do tempo e espaço, e que também, é claro, está além do nosso mundo material, e que nele contém as formas ou essências perfeitas de todas as coisas que existem. Mas essas formas perfeitas ou essências, elas não são possíveis de se revelarem no nosso mundo físico ou material em sua perfeição, porque elas representam conceitos e ideias abstratos, e que o único meio dessas formas ou ideias se manifestarem seria através do que vamos chamar de símbolos. E em algumas vertentes espirituais, esse mundo das ideias seria equivalente ao plano astral ou mundo astral. E também nos estudos do Jung, ele iria chamar esse plano de inconsciente coletivo, que é onde estão os arquétipos do universo. E esses arquétipos, eles seguem essa mesma lógica. Eles também são formas e padrões que só podem ser representados no nosso mundo físico por meio de símbolos. Então, basicamente, as coisas que existem no nosso universo material, eles são cópias imperfeitas dessas coisas que existem nesse mundo das ideias. E que o que nós podemos interagir e perceber aqui dentro dos nossos sentidos são cópias imperfeitas. E isso faz uma alusão também ao mito da caverna de Platão, do qual eu vou deixar o card aqui caso você não conheça e entender um pouco mais sobre essa alegoria também. E agora eu vou trazer um exemplo de um arquétipo ou de um conceito ou ideia dentro dessa linha de raciocínio para a gente entender como essas coisas se manifestam na nossa realidade. Então, que nem, por exemplo, o amor. Ele é um conceito abstrato que ele não tem uma forma física. Mas se eu te disser para pensar em algo que represente o que é o amor para você, cada um dentro das suas particularidades e referenciais vai associar alguma representação ou algum símbolo pessoal do que é o amor. E um símbolo pictográfico que representa normalmente o amor é o próprio símbolo do coração. E aí existem inúmeras formas de você representar essa figura, seja através de um emoji, seja através do coração como órgão vital, e dentre outras inúmeras formas. Então você pode fazer o desenho de um coração no papel e colorir ele com lápis de cor, com canetinha. Você pode colorir ele na cor vermelha, amarelo, azul, a cor que você quiser. Você pode desenhar ele também na areia, ou num tablet, no computador, e nas mais diversas configurações. Então, existem infinitas formas de você representar um símbolo que representa essa ideia do que é o amor para você. É claro, nesse caso de forma pictográfica. Então percebe que existe uma ideia central, uma essência, e que ela pode ser representada de infinitas formas, mas sempre de uma forma imperfeita, porque nunca vai chegar ao que realmente é o amor em essência, na sua mais pura natureza. E por isso que é muito difícil também a gente expressar esse sentimento em palavras. Isso porque nós estamos falando do sentimento, não é nem do amor no sentido mais transcendente. Sempre vai ter aquele sentimento de que faltam palavras para expressar esse sentimento, e independente do tipo de amor que estejamos falando também, seja um amor paternal, maternal, entre amigos, ou um amor romântico. Então, a forma como nós vamos expressar conceitos abstratos é sempre muito imperfeito e limitado, mas nós vamos sempre trazer representações de acordo com o nosso arcabouço simbólico, ou seja, com as nossas experiências pessoais, com o nosso conhecimento, através da influência da nossa cultura e também da nossa capacidade de expressar uma ideia. Agora, um outro exemplo seria de uma cadeira. Então existe uma ideia ali do que é uma cadeira, porque ela tem uma determinada função e cumpre um determinado propósito. Mas você sabe que existem infinitas formas e modelos de cadeira,
que são feitas dos mais diversos tipos de materiais, cores, formatos, texturas, mas todas elas, por mais que tenham essa diversidade de configuração e de aparência e forma, elas cumprem uma determinada função. Elas têm uma determinada essência, senão já deixaria de ser uma cadeira e seria uma outra coisa. Mas isso tudo porque existe uma forma que determina o que é uma cadeira, existe um arquétipo do que é uma cadeira. E que esse arquétipo pode ser representado de forma simbólica de diversas maneiras. E é por isso que nós só conseguimos conceber dentro da nossa realidade material essas ideias, conceitos e arquétipos de formas imperfeitas, ou por meio de símbolos. Mas o que são símbolos? O símbolo, ele é uma representação de alguma coisa, seja uma ideia, um objeto, um conceito, e essa representação ela pode ser tanto cultural quanto pessoal. Então, se eu pedir para você desenhar uma casa, você vai desenhar o modelo que você conhece de uma casa. E isso também vai depender das suas habilidades artísticas, para você conseguir representar essa ideia da forma como você realmente gostaria, ou da forma como você realmente conhece. Então, geralmente, as pessoas elas vão desenhar ali, né, aquela casa com telhado triangular, com a sua estrutura retangular, uma janelinha, uma portinha, talvez uma árvore ali do lado da casa. Mas se eu pedir para um hobbit que mora na Terra-média desenhar uma casa também, pode ter certeza que o referencial dele de casa vai ser bem diferente do nosso. E não vai deixar de ser uma casa. Porque cada um vai representar os seus símbolos de acordo com o seu repertório pessoal ou cultural. E a gente pode ver isso até na arquitetura, por exemplo. Existem diversos modelos arquitetônicos de casas, que nem aquelas casas contemporâneas que são basicamente concreto, aço e vidro, e que se você nem pintar ela vai ficar ainda mais contemporâneo. Mas já as casas com aquela arquitetura barroca, europeia, tem todos os ornamentos, cores e detalhes que são muito ricos. Então perceba, existe uma forma, uma essência do que é uma casa, mas ela pode ser representada de diversas maneiras. E esses símbolos são formas da gente se aproximar desses conceitos, dessas ideias, mesmo que a gente não consiga representá-los de forma perfeita. É como se fosse o vislumbre daquela coisa, mas não a coisa em si. E tudo isso para a gente entender o que são as formas pensamento, de fato. Bom, as formas pensamento, elas são criações mentais, e que dentro de uma visão esotérica, elas podem vir a se tornar seres ou entidades vivas. E é claro, de menor complexidade. E tudo isso baseado nos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, que existem nesse mundo das ideias, ou nesse plano astral, ou inconsciente coletivo. E a característica dessas formas pensamento, ela também vão se dar conforme o nosso arcabouço simbólico, pessoal ou cultural, como eu citei nos exemplos anteriores. Então elas literalmente podem ter a aparência de qualquer coisa, seja de um objeto, de um animal, de um ser humano, de elementos da natureza e por aí vai. Mas um exemplo bacana para ilustrar essa ideia que a gente tem na cultura pop é da Tropa dos Lanternas Verdes. Então você vai ver ali que cada lanterna verde, quando ele vai usar o seu anel para uma determinada função ou ação, de acordo com a imaginação de cada um, eles vão criar coisas que representam aquela ideia. Então, se por exemplo eles vão se defender numa batalha, um vai projetar um escudo, outro vai projetar um muro de concreto, outro vai formar uma bolha, ou até mesmo uma armadura. E daí, para atacar alguém, eles vão ali imaginar, por exemplo, uma espada, uma arma de fogo, mísseis, ou até o próprio punho, né, para dar um soco no inimigo, por exemplo. Então, esse seria um exemplo ilustrativo de como nós criamos as formas pensamentos baseados em conceitos e ideias através da nossa imaginação. E é claro que no exemplo que eu dei de uma forma mais fantasiosa, né? Mas sabe aquelas imagens que vêm do nada na sua cabeça? Ou de forma aleatória, ou quando você está pensando em algo. Que nem, por exemplo, o que você vai comer no almoço amanhã? Se você vai comer uma carne grelhada, uma panqueca, uma lasanha. Só o fato de você visualizar a imagem dessas coisas, aquilo já é uma forma pensamento. Porque ele não é a coisa em si, mas é uma representação dela. E que você está visualizando ali. E muitas vezes, dependendo da capacidade de imaginação da pessoa, a pessoa ela consegue ficar com ainda mais fome ou até salivar só de imaginar uma imagem. Isso para vocês entenderem a dimensão de quanto essas formas pensamento
elas influenciam a nossa psique. É que a diferença é que as formas pensamento nesses exemplos cotidianos, o seu período de vida é mais curto. Então, a partir do momento que você deixa de pensar neles, eles já deixam de existir. E eles acabam, entre aspas, morrendo. E essas criações, elas podem nos influenciar em algum nível, seja de forma positiva ou negativa. E o seu nível de influência sobre nós depende muito da energia que nós estamos impregnando nela e também a frequência que isso acontece. Igual um pensamento repetitivo, quanto mais você alimenta ele com mais frequência, com mais energia, intensidade, emoção e sentimento, ele vai criando vida. É como se ele fosse, entre aspas, um pet astral e que ele vai te acompanhando, independente de onde você esteja, para onde você vá. Mas se você parar de alimentá-lo, ele irá morrer ou se desfazer. E aí ele vai perdendo a sua energia e a influência também que tem sobre você. E porque na visão esotérica, acredita-se que as formas pensamento têm vida, ou que podem se tornar seres vivos. Você já deve ter ouvido aquela máxima de que tudo que nós colocamos a nossa atenção e energia, aquilo cresce. E isso tem o seu fundo de verdade. Porque nós estamos cultivando aquilo, nós estamos colocando energia vital naquilo. E é justamente isso que faz com que esses pensamentos ganhem vida. E é claro, eu não estou falando de ganhar vida aqui comparado à vida de um ser humano. É como se fosse um nível de vida em menor complexidade. Assim como no mundo físico nós temos ali dentro de uma cadeia biológica, nós temos as bactérias, os minerais, vegetais, animais, e cada ser tem o seu nível de complexidade de existência. Num plano astral, essa lei também se aplica. No caso, a forma pensamento seria uma forma de vida ali em menor complexidade. Então, eles não se tornam seres vivos aqui no mundo físico, mas sim nesse plano astral, nesse outro plano da realidade. Mas não é por terem uma complexidade de existência menor, é que a influência deles sobre nós não seja significativa, seja para nos ajudar ou atrapalhar. Você já teve um pensamento repetitivo que grudou na sua cabeça como se fosse um chiclete? E aquele pensamento ali que ele fica impregnado por dias ou até semanas que te tiram sono, que te deixam desmotivado, triste, ou até que abalam sua autoestima? Essa é uma forma de pensamento. No caso, seria uma forma de pensamento negativa, porque ela está te causando algum tipo de transtorno. Mas caso ela seja alimentada com frequência, constância e energia, ela pode vir a se tornar sim uma patologia a nível mental, prejudicando aí sim a sua saúde mental e física. Mas o mesmo vale para o contrário. Então a gente pode gerar também formas de pensamento benéficas para nós, que vai gerar ali efeitos positivos, te motivando, elevando sua autoestima, te deixando feliz, inspirado e acabar agregando de alguma forma. E o que determina de fato a qualidade da forma de pensamento, se ela vai ser positiva ou negativa, é justamente a qualidade dos sentimentos e pensamentos e a energia que nós impregnamos nela. É isso que irá determinar se ela é mais benéfica ou não, já que quanto mais nós vamos alimentando elas, mais elas vão evoluindo, mais elas vão se tornando seres mais complexos, podendo se tornar uma egrégora individual, do qual eu vou explicar um pouco mais sobre esse conceito num outro vídeo. E é claro, existem formas intencionais de você criar formas pensamento, e que você pode utilizar a seu favor. Então, cada tradição esotérica e espiritual vai ter seus procedimentos e métodos para realizar essas criações, onde você cria seres artificiais nesse plano astral para realizar determinadas funções e ações, para te auxiliar no dia a dia para as mais diversas finalidades. Em algumas outras tradições, a gente tem também os seres elementais artificiais, que já são formas de pensamento atreladas a elementos da natureza, e que a sua característica também se molda de acordo com o temperamento de cada elemento. E isso a gente vai vendo que abre um leque enorme de possibilidades para a gente utilizar isso a nosso favor no dia a dia. Então, se você quer saber um pouco mais de como utilizar a forma pensamento a seu favor no dia a dia, comenta aqui, porque isso pode vir a se tornar um outro vídeo também. Então, caso você tenha gostado, deixe o seu curtir, compartilha com seus amigos que tenham interesse nesse assunto, ativa o sininho para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos, se inscreva nesse canal, um abraço e até a próxima.